E aqui no estúdio eu converso com o advogado Roberto Delmanto Júnior, especialista em direito penal. Boa noite, Roberto. Boa noite, Ana. Em termos legais, o que significa a confissão desse adolescente? Ela é muito significativa. A justiça boliviana jamais poderá desconsiderar este depoimento, como disse a delegada encarregada das investigações, como se ele tivesse pouco valor. Pelo contrário, é um depoimento importantíssimo e deve sim ser levado em consideração pela justiça boliviana. Agora, existe alguma possibilidade de responder ao processo na Bolívia? As possibilidades são várias, né? O caso não é tão simples quanto se afigura. Ele poderá sim responder a um processo criminal na Bolívia, embora esteja no Brasil. Mas é um processo criminal ingrato, porque jamais o Brasil irá extraditar um nacional, seja ele maior de idade, seja ele menor de idade, de forma nenhuma. Isso não existe. Então, o que ele poderia ter uma prisão decretada pela justiça boliviana, pela Interpol, não poderia ir para a Argentina, não poderia ir para outro país, mas estando no Brasil, jamais poderia ir para a Bolívia. E poderá, ao contrário, também sofrer um processo aqui no Brasil. Mas aí não sofre lá na Bolívia, que não pode haver dois processos sobre o mesmo fato. E se ele responder aqui no Brasil, será por um ato infracional, porque um menor de idade que comete um crime se chama ato infracional e ele só pode ficar preso por no máximo 3 anos. Em relação aos torcedores que estão presos, aos 12 torcedores, como é que fica a situação deles agora? Eu acho que é um excesso da justiça boliviana. Você prender 12 pessoas, acusando as 12 de cumplicidade, de participação num homicídio com dolo eventual, aí é um excesso e é nítido esse excesso. Se fosse só os que estavam com os artefatos explosivos na mochila, ainda vá. Mas aqui, sem dúvida, eu acho que com o tempo essa situação vai melhorando. Agora, eles podem ser penalizados. Sem dúvida nenhuma, eles vão responder o processo criminal na Bolívia, poderão ser condenados e só voltarão ao Brasil depois de cumprirem a pena. A não ser que se consiga fazer um tratado internacional de cooperação de troca de presos, entre presos aqui bolivianos com presos brasileiros. Mas isso é muito remoto. Aí o Itamaraty teria que intervir nesse caso. Como é que seria isso? Sem dúvida nenhuma. Parece que até o Itamaraty agora está querendo alugar uma casa, colocar à disposição da justiça, que eles ficariam numa prisão domiciliar. Quer dizer, são esforços até assim extraordinários que a gente nunca viu. Mas eu acho que vale porque, de fato, os 12 estarem presos, o fato foi lamentável, reprovável, ninguém gostaria que isso acontecesse, mas me parece que está havendo um pouquinho de exagero aí em prender 12 pessoas. Agora, você acha que é certo um time ser responsabilizado por atitude de um torcedor? Então, nós temos a questão das torcidas organizadas. No caso, hoje, há uma verdadeira simbiose dessas torcidas com a diretoria do clube. Então, isso até acaba justificando ou ensejando essa extrapolação da culpa, porque a culpa é personalíssima. A pessoa só é responsável quem faz. Agora, quem ajuda, quem dá assistência, acaba sendo contagiado. E é por isso, então, esta punição para o time, para o Corinthians, em razão dessas torcidas organizadas que são apoiadas pela diretoria. Roberto, muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Eu que agradeço, Ana.